paz do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem tem motivo de estar alegre aqui, dá um sinal com a mão assim. Aí. Agora vira para o seu irmão e pergunta para ele: você já deu um glória a Deus nessa manhã? Então dá glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Fica bom aos lábios exaltar ao Senhor. Então fecha os teus olhos e nessa mesma alegria entra na presença do teu Deus, porque Ele se faz presente aqui. Glória a Ti, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Entramos, Senhor, na Tua presença, Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor zelou pelas nossas vidas, meu Pai, e nos guardou para que chegarmos até aqui, meu Deus, e louvar a Ti, Senhor. Nós não fazemos ideia, Pai, dos dardos e das setas que o inimigo lançou, meu Deus. Nós só sabemos que os Teus anjos estavam ao nosso redor, Pai, nos protegendo e nos guardando, meu Deus. O mundo, Pai, comemora hoje um dia das bruxas, meu Deus, mas nós comemoramos a vitória sobre a morte do nosso Senhor, meu Pai, porque o Senhor é poderoso, meu Pai. O Senhor é aquele, meu Deus, que pisou na cabeça da serpente, Senhor, colocou o diabo debaixo dos Teus pés. E por isso nós aqui estamos, Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Nós estamos, Pai, na Tua casa, Senhor, porque nós sabemos que o Teu nome está acima de todo nome, Pai. Queremos nessa noite Te louvar, meu Deus, e entregar a Ti a honra e a glória que lhe é devida. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, entra com providência, meu Deus. Levanta, Pai, o enfermo, Senhor. Cura, Senhor, aquele que chegou até aqui abatido, Pai, porque diante de Ti até a tristeza salta de alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos, abre a janela dos céus e envia sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. Aceita o nosso louvor, Pai, porque nós sabemos que é digno Te louvar, Senhor. Nós sabemos, Pai, que é grandioso, meu Deus, entoar a Ti os louvores de honra e glória, Pai, pois nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje é dia 31 de outubro de 2021, Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Dia Nacional, essa data é uma data muito importante, irmão. Eu quero ler um versículo, você vai prestar atenção. Depois, se você quiser ler em casa, está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16, que fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos aplaudir o Senhor e glorificar Jesus. Aleluia. Amém. 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 O Evangelho, ele significa boas novas, boas notícias. Quais são as boas notícias do Evangelho? São as notícias de salvação, as notícias de cura, de libertação, de paz, de amor, não é isso? Então, eu quero que você divulgue o Evangelho aqui no meio da igreja hoje, cumprimentando os que estiverem mais próximos aí de você, né? Dizendo: Jesus te ama. Você já está proclamando o Evangelho, amém? Faça isso, Jesus te ama. Vamos orar, vamos falar com Deus, irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos reunidos aqui em tua casa, meu Deus, juntamente com toda a tua igreja, Pai. Nós queremos te agradecer por esse domingo,
Foi um domingo tão abençoado, um domingo que nós pudemos estar no convívio da família, que é, meu Deus, um projeto do Senhor para as nossas vidas, Pai. E agora, meu Deus, nós estamos aqui com a família da fé, Senhor, e estamos entre irmãos, meu Pai, e nós te glorificamos, porque o Senhor nos trouxe para este lugar, o Senhor nos trouxe para a tua presença, e nós sabemos que o Senhor tem algo especial para as nossas vidas hoje, meu Deus. Nós precisamos da tua palavra para que ela possa, meu Deus, nos direcionar, para que ela possa nos ensinar, Senhor. Pai, a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra, meu Deus, ela é a verdade absoluta, meu Pai. Então, meu Deus, é dela que nós precisamos, para que nós possamos tomar as nossas decisões, para que nós possamos, meu Deus, formar um pensamento, estabelecer um plano, um propósito. Tudo deve ser, meu Deus, firmado e realizado sob a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, venha nos ensinar, meu Deus, nesta noite, para que a tua igreja, meu Deus, ela possa voltar para casa, meu Deus, cheia de alegria, cheia de vida, Senhor, sabendo, meu Deus, como se comportar diante de dias tão difíceis, meu Deus, onde existe tantas pessoas, meu Deus, querendo falar, tantas pessoas, meu Deus, querendo determinar, tantas pessoas, meu Deus, que acham que sabe, que acham que tem o conhecimento, que acham, meu Deus, que tem autoridade, meu Deus, mas nós sabemos que só o Senhor, meu Deus, é que tem toda a autoridade no céu e na terra, Pai. Aleluia. O futuro pertence a ti, Senhor. Não pertence aos homens, meu Deus, não pertence, meu Deus, à ciência, não pertence a nada. O futuro, meu Deus, está nas tuas mãos, meu Deus. Então, Pai querido, fala conosco, meu Deus, de maneira que nós, meu Pai, possamos nesta noite sermos tomados pelo teu Espírito Santo e sentirmos, meu Deus, alívio na nossa alma, Senhor. Meu Deus, que a alma abatida, ela possa ser fortalecida, que a alma desesperada possa ser, meu Deus, nesta noite alcançada e fortalecida, Senhor. Traz o lenitivo para cada um de nós, meu Deus, que a paz entre em cada coração e reine absolutamente, pois é o que nós te pedimos, crendo no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, agora e para todo sempre. E aquele que crê, diga comigo amém. Nós vamos aplaudir bem alto aquele que é digno de toda honra e de toda glória. A Deus, a Jesus, o nosso Deus, a Jesus Cristo. Aplauda Jesus Cristo, aquele que tem o nome acima de todo nome. A Jesus Cristo, esse é o nome. Esse nome tem poder no céu e na terra. Esse nome é que pode salvar. Esse nome é que pode curar. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Diga assim: Jesus Cristo, este nome tem poder. Oh, irmãos, vamos pegar aí a nossa Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir lá no começo dela, no livro de Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, você vai dando glória a Deus. Você vai agradecendo a Deus, porque não existe nada mais precioso, nada mais valoroso do que a palavra de Deus. E você tem ela aí agora nas tuas mãos. Mais preciosa do que o ouro, mais preciosa do que a prata. Aleluia, aleluia.
com o ouro e com a prata você pode viver alguns anos, né, de regalo nesta vida, mas com a palavra de Deus você é capaz de alcançar a vida eterna. Amém? Deuteronômio capítulo 18, versículo de número 10. Nós vamos ler 3 versículos, 10, 11 e 12. O versículo 10 começa dizendo assim, aleluia, 18 e 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Diga assim comigo: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Parece meio assustador, parece um pouco um certo espanto a gente ler essas palavras. Mas se a Bíblia está dizendo que não deve existir entre nós, o que a Bíblia está falando quando ela fala entre nós? Ela fala entre aqueles que querem se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus. Não é daquele que acredita em Deus, porque a grande maioria das pessoas acredita em Deus. Mas no meio de tantas pessoas que acreditam em Deus, nem todas elas estão dispostas a fazer a vontade de Deus. No meio daqueles que existe assim nesse mundo, que quer fazer, que crê que Deus existe, por incrível que pareça, existe esse tipo de pessoa. Existem aqueles que entregam seus filhos e suas filhas para o fogo. Existem os prognosticadores, e eles acreditam em Deus. Existem os adivinhos, existem os necromantes, todos esses que nós lemos aqui existem. Existe, por exemplo, olha que coisa interessante, que fala aí o texto. Existem aqueles que consultam os mortos, que falam com os mortos. Mas então quer dizer que isso não vem do Senhor? Não vem do Senhor. Você veja, nós vamos ter um dia, logo depois de amanhã, nós vamos ter aí um dia que é um feriado, e esse feriado parece um feriado para que as pessoas possam fazer a vontade de Deus, para que elas possam praticar uma coisa que parece ser religiosa. Mas a Bíblia está falando que isso na verdade não agrada a Deus. Não agrada a Deus estas pessoas que mexem com os mortos, que falam com os mortos, que consultam os mortos, que agem na tentativa de se aproximar do mundo dos mortos. Veja que o versículo 12 fala que isso é abominação ao Senhor, e Deus afasta dele as pessoas que assim agem, que assim praticam. Olha quanta gente que eu acredito que a grande maioria vão se envolver com os mortos por ignorância, por não ter conhecimento. Tem aqueles que sabem, tem aqueles que conhecem, mas não dão crédito. Tem aqueles que gostam de viver uma vida sentimental,
E às vezes, por causa dos sentimentos, eles deixam de lado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está acima dos sentimentos, acima daquilo que eu sinto, acima daquilo que eu acho, acima daquilo que eu penso. Então, a Bíblia está dizendo que nós, entre nós, então nós não podemos balizar as nossas atitudes em função do meio que a gente vive. Nós não podemos fazer aquilo que todo mundo faz. Se todo mundo faz, não importa. Se nós temos o conhecimento da palavra, então nós precisamos obedecer à palavra. Por isso que as pessoas às vezes dizem assim: olha, as coisas não dão certo. Olha, a gente tenta de todas as maneiras, mas as coisas não acontecem. Às vezes uma família não dá certo, às vezes na família uma pessoa não dá certo, às vezes uma cidade não dá certo, às vezes um estado não dá certo, às vezes um país não dá certo, às vezes o mundo não dá certo. E por que não dá certo, irmão? Não dá certo porque é o que está escrito na palavra, irmão. Porque as pessoas fazem coisas que são abomináveis. O que é uma coisa abominável? É uma coisa que Deus rejeita. Então Deus rejeita aqueles que, como diz a palavra, entregam os seus filhos e suas filhas ao fogo. Deus, Ele rejeita aqueles que se envolvem com os adivinhadores, aqueles que gostam de ficar adivinhando as coisas, aqueles que ficam, tentando imaginar as coisas. Deus rejeita os prognosticadores, aqueles que falam sem ter a verdade, sem ter realmente autoridade. Os agoureiros são aqueles que ficam torcendo pelo errado. Aquela pessoa que torce contra você, ela é uma agoureira. Aquela pessoa que deseja o seu mal, ela é uma agoureira. Então Deus rejeita essas pessoas. Então não pode haver no nosso meio, não pode haver no nosso meio os feiticeiros. O que é o feiticeiro? Feiticeiro é aquele que usa de coisas para poder amarrar a vida de pessoas, usa de simbologia, usa de atos espirituais, atos religiosos, para poder amarrar a vida de pessoas que estão aí nesse mundo. A Bíblia fala que Deus também rejeita os encantadores. Quem são os encantadores? Os encantadores são aqueles que são sedutores, aqueles que hipnotizam. Tem gente que é assim, pessoal. Tem gente que é assim nos negócios. Você já viu aquela pessoa que ela trabalha com golpe? Ela hipnotiza as pessoas caem na conversa. Depois que passa, a pessoa vai dizer assim: meu Deus, como que eu fui entrar nessa conversa? Como que fui cair nisso? Ela não consegue nem compreender. Por quê? Porque a outra pessoa, ela é uma encantadora, ela é uma hipnotizadora. E a Bíblia fala que no mundo existe pessoas assim, não é isso? Mas nós não podemos ser assim. Nós não temos que usar desse artifício nos nossos relacionamentos. A Bíblia fala que os necromantes, não é isso? Os necromantes não devem também existir entre nós. E os necromantes são justamente aqueles que consultam os mortos. São aqueles que, entre aspas, que dizem falar com os mortos, que dizem trazer notícias dos mortos para os vivos. Então a Bíblia fala que, a Bíblia não está falando assim, por enquanto, nós vamos ver isso, mas por enquanto você ainda não está tendo uma prova que isso não existe. Você só está recebendo a informação que Deus abomina esse tipo de pessoa que mexe com isso, que se envolve nisso. E diz aí o texto: e nem tampouco aqueles que consultam os mortos.
Por isso que a igreja evangélica, pessoal, não tem nada a ver com o dia de finados. A igreja evangélica, ela não tem essa prática, ela não participa, porque é um momento totalmente alienado da palavra de Deus. O que fala a Bíblia a respeito dos mortos? Abre lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, fala assim a palavra de Deus: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes? Vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia fala que a pessoa morre uma só vez, não morre duas, não morre três, a pessoa não morre e volta. A Bíblia está dizendo, as pessoas podem dizer, não, mas é porque existe a reencarnação. Mas a Bíblia está dizendo que a reencarnação não existe. Pode o mundo inteiro dizer que existe, mas a verdade absoluta é a palavra porque antes que houvesse o mundo já existia Deus. Então veja que a palavra de Deus está dizendo aqui que cabe às pessoas morrerem uma só vez. Bom, então existem os mortos. E depois que morre, desaparece, acaba? Não. A Bíblia fala que depois que morre, somente o juízo. Então a Bíblia está falando que não se mexe com os mortos, que cabe cada um morrer uma só vez, e depois disso somente o juízo. Isaías capítulo 38, abre lá, profeta Isaías, capítulo de número 38, e o versículo de número 18, fala assim: a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, pessoal? A Bíblia está dizendo que a sepultura, aqueles que estão lá, por exemplo, no mundo dos mortos, não podem, não têm a capacidade de louvar a Deus, não podem, não têm a capacidade de glorificar a Deus. E aqueles que estão na morte não podem esperar mais nada, nenhum acréscimo de Deus. Isso quer dizer que a Bíblia está falando aqui que se nós queremos alguma coisa de Deus, isso tem que acontecer enquanto nós estamos vivos, porque depois que nós morrermos, nós não podemos requerer a fidelidade de Deus. Então, por isso que para nós, veja bem, nós temos um respeito. Para nós o que existe é uma reverência às coisas do Senhor. Então a gente não fica remexendo, a gente não fica cavando o mundo dos mortos. O mundo dos mortos é algo que está reservado para o futuro. E o futuro pertence a quem? Não aos parentes que ficaram, não aos amigos que ficaram, não aos conhecidos que ficaram. Aqueles que morreram já não depende mais de nada. Não depende de oração, não depende de uma oferenda, não depende de uma comida, não depende de uma bebida, não depende de uma luz, não depende de nada. Aqueles que morreram, eles já estão, determinados para estarem nas mãos de Deus, entendeu? Então é por isso que nós não podemos mexer, é algo que está reservado somente para Deus, não é isso? Mateus capítulo 11, vamos lá. Nós vamos ler muitos versículos, porque eu não quero falar o que eu penso a respeito disso. Eu quero que você aprenda o que está na Bíblia a respeito disso. Mateus capítulo 11, versículo de número 23, fala assim, Jesus dizendo assim: tu, Cafarnaum,
Elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está vendo aqui? Então, olha o que Jesus está falando aqui. Jesus disse isso lá no primeiro versículo, dizendo que aquela cidade, por ela não receber e não reconhecer os milagres de Jesus, ela não alcançaria nada do céu. Então isso quer dizer que Jesus não é a igreja, não é o pastor. Jesus está dizendo que existe o céu. E Jesus estava dizendo para aquela cidade que porque eles não creram nele, não creram no milagre, então ao invés deles receberem o céu, eles seriam então conduzidos ao inferno. Então Jesus está dizendo lá que existe o inferno. E aqui em Mateus capítulo de número 16 que nós lemos, versículo 18, Jesus está dizendo para a igreja que esta igreja está fundamentada nele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então isso quer dizer que existe o inferno, e o inferno ele milita, ele luta contra as coisas de Deus, contra a igreja. Mas Jesus está dizendo que a igreja tem poder sobre o inferno, a igreja prevalece sobre o inferno. Lucas capítulo de número 16. Lucas capítulo de número 16, versículo de número 23, está escrito assim na Bíblia, ó: no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Esse texto aqui, depois nós vamos ler ele na quantidade melhor de versículo, e você vai ver que duas pessoas morreram, e esse versículo está dizendo que justamente uma dessas pessoas, depois que morreram, ela foi para o inferno. Então Jesus está dizendo isso. Então Jesus está afirmando que o inferno existe. E é interessante que essa palavra inferno, ela não existe a partir de Cristo. Não foi Cristo que inventou o inferno. Não. O inferno, ele já existia, sempre existiu. Assim como Deus criou todas as coisas, Deus também criou, estabeleceu céu, estabeleceu o universo, e dentro de toda essa obra da criação, por causa da rebeldia de Satanás, então foi estabelecido um lugar, e esse lugar se chama inferno. No Velho Testamento, por ele ser escrito no hebraico, essa palavra inferno, ela é conhecida como Seol, ou Sheol, como alguns preferem. Então essa palavra Sheol, no Velho Testamento em hebraico, significa sepultura. No Novo Testamento, como o Novo Testamento é escrito em grego, então essa palavra Seol, ela passou a ser escrita como Hades. Então Hades é a mesma coisa que Seol, e Hades também significa invisível, o mundo invisível. Então Hades também significa inferno. Então Jesus estava dizendo aqui: olha, esta é a minha igreja, e contra
a igreja, o inferno, Seol, o Hades, não prevalecerá. Era isso que Jesus estava dizendo. Quando Jesus está dizendo aqui, olha, e esse moço, ele morreu e ele foi para o inferno, Jesus, é claro que na nossa Bíblia está escrito inferno, mas se fosse lido pelo hebraico, estaria escrito Seol. Se fosse lido pelo grego, você vai encontrar escrito aí Hades. Então essas coisas são tudo iguais. Mas olha o que eu quero te mostrar. Quero te mostrar, se você ler comigo, por exemplo, um texto muito importante da palavra de Deus, que está escrito em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Esse texto é que vai fundamentar esta palavra de Deus para as nossas vidas nesta noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Fala assim, ó: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos... A Bíblia está falando de quem? Só para a gente não ler todo o capítulo aqui, de quem que a Bíblia está falando aqui? Jesus é aquele que vive, é aquele que esteve morto, mas está vivo pelo século dos... E olha o que a Bíblia fala, ó, Jesus dizendo assim, ó, ele mesmo está dizendo, ó, eu sou aquele que vive, e eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do... Tenho a chave do Seol, eu tenho a chave do Hades, eu tenho a chave do inferno. Ele tem a chave. E por que que ele tem a chave? Porque a Bíblia fala que depois que ele foi crucificado, depois que ele na cruz entregou o seu espírito a Deus, a Bíblia fala que ele então, antes de ressuscitar, ele desceu até as profundezas. Nós vamos ver isso. Ele desceu até as profundezas. E uma vez estando na profundeza, ele ressuscitou. E trouxe com ele, como ele ressuscitou, então ele foi o primeiro a vencer a morte. Antes deles, todos que morreram ficaram na morte. Mas como ele desceu até a mansão dos mortos, como muitos assim conhecem o texto, ele venceu a morte, e como ele ressuscitou, então ele teve o direito de se tornar o dono, o proprietário, e ele tem a chave do inferno. Amém, irmãos? Então presta atenção nisso. Tem pessoas que falam, quando vão falar a respeito das coisas dos mortos, tem gente que fala assim, não, porque eu morri, eu fui lá e eu vou contar o que eu vi. Irmão, isso é tudo mentira. Não acredito em nada disso. Tudo conversa para vender livro, tudo conversa para ter uma multidão de seguidores na internet, porque ninguém teve essa experiência de ir ao inferno. Tem gente que fala, eu fui no inferno e voltei. O outro fala assim, olha, eu morri, fui no céu e voltei. Não, isso foi privilégios de algumas pessoas, como o apóstolo Paulo, por exemplo, como João, por exemplo, que tiveram revelações do céu, mas com propósitos definidos para que a palavra de Deus pudesse chegar a nós, não com o propósito da pessoa escrever um livro. Deus não vai levar ninguém para o céu e vai mandar de volta por causa disso. Então veja que a única pessoa que tem aqui, de acordo com a Bíblia, autoridade para falar da morte, a única pessoa que tem autoridade para falar do inferno, a única pessoa que tem autoridade para falar da eternidade é aquele que já esteve lá e não ficou lá e voltou.
é aquele que morreu, mas está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Pode aplaudir, glorificar Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, igreja não tem autoridade para falar disso. Igreja não. Sozinha não. Pastor não tem autoridade para falar disso sozinho. Nenhum sacerdote, nenhuma religião, ninguém tem essa autoridade. A única pessoa que por experiência tem esta autoridade, segundo a Bíblia, é Jesus. Então, se alguém quiser, eu participo do finados porque, na verdade, a gente acaba ficando sem saber o que é certo e o que é errado. Não, você não precisa ficar sem saber o que é certo e o que é errado, porque Jesus pode dizer para você o que é certo e o que é Ele que tem a chave de lá, é Ele que conhece lá, é Ele que sabe tudo de lá. E a palavra de Deus fala que tudo aquilo que Deus revelou e permitiu para Ele, nada Ele escondeu e esconde de nós, tudo está revelado. É só nós perguntarmos. Então nessa noite nós vamos perguntar para Jesus: Jesus, explica para nós essa questão aí dos mortos, o que a gente deve fazer, se terça-feira a gente deve ir lá no cemitério também, se a gente deve ir lá para perto do túmulo e conversar e perguntar para a pessoa se ela está bem, se ela não está bem, se ela está precisando de uma coisa, se ela está precisando de uma vela. Você vê, a pessoa tem uma fé que os entes queridos que morrem precisam de uma vela para iluminar na eternidade. Isso quer dizer que a fé dessa pessoa, quando alguém morre, leva ela não para a luz, mas leva ela para as... Que fé é essa? Que leva a pessoa para as trevas. Então você vai ver comigo aquilo que Jesus, não o que eu penso, mas aquilo que Jesus fala. Em Lucas capítulo 16, vai lá. Jesus, ele explica isso muito bem explicado. Pastor, eu não entendo a Bíblia. Você vai entender, porque aqui está muito bem explicado. Lucas capítulo 16, versículo a partir do 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí olha onde o rico foi parar, ó, no inferno. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu está em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés
e aos profetas tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então preste atenção. O que Jesus está ensinando aqui? Jesus está ensinando que a alma do rico e do pobre, do gordo e do magro, do brasileiro ou de qualquer nacionalidade, a alma depois da morte, ela não acaba. A alma, ela sobrevive à morte. Porque veja que esses dois morreram, mas eles não acabaram. A Bíblia fala que eles continuaram. E nessa vida após a morte, qual é o lugar? Para onde eles vão? Onde estão os mortos hoje? Então a Bíblia diz que quando a pessoa morre, de acordo com aquilo que ele tem como fé, que professa. Se ele tem uma fé em Deus, então quando ele morre, diz aqui o texto, que os anjos vêm buscar essa alma e levam essa alma para um lugar que Jesus chamou de seio de Abraão. E o outro que não quis nunca saber de Deus, a Bíblia fala que para ele a eternidade foi num lugar chamado inferno. Naquele tempo, o que Jesus está dizendo é que esses dois lugares eram aqui embaixo na terra, nas profundezas da terra, os dois lugares. E a Bíblia fala que de um lugar dava para ver o outro, mas não se tinha acesso ao outro. O que existia entre eles era um abismo. E veja que quando a Bíblia fala que eles chegaram lá, então eles continuavam ainda com raciocínio, eles continuavam ainda com vida, a ponto de poder compreender que lá era melhor do que aqui, e aqui era pior do que lá. E houve então um desejo de mudança. E o que estava no inferno, no Hades ou no Seol, pediu para Abraão, para que ele pudesse então mudar. E Abraão disse para ele: olha, isso não é possível, porque existe entre nós um grande abismo. Então, algumas religiões ensinam que depois da morte, a pessoa vai pagar os pecados em um lugar chamado purgatório. E depois de passar algumas horas no purgatório, a pessoa então tem acesso ao céu. Então esse lugar purgatório não existe. A Bíblia não fala que ele existe. E que depois da morte não tem progressão. Depois da morte o que existe é um estado. Não existe punição depois da morte. O inferno não é uma punição. O céu não é uma simples recompensa, pessoal. O inferno é um lugar, é uma morada. Assim como o céu também é uma morada. Não se pode encarar isso como disciplina. Você vai ser disciplinado. Não, é uma escolha, porque não é uma questão. Eu posso escolher, você pode escolher se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. É uma questão de escolha. Então Jesus está aqui ensinando, aquele que tem a chave, aquele que passou pela morte, mas que está vivo e vive pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo que existe. Pastor, eu não acredito. Problema seu. Mas é o que Jesus, aquele que passou pela morte, está dizendo, que existe. E que um lugar não dá acesso a outro. Veja que Jesus está dizendo que a alma depois da morte, ela ainda continua com a consciência. Porque veja que Jesus fala assim, que aquela pessoa no inferno disse assim: olha, eu tenho 5 irmãos. Olha a consciência dele. Manda por favor alguém lá avisar. Olha a consciência de sofrimento.
Olha a consciência de circunstância, de lugar, de espaço, de região, de saber que estava na morte e de saber que existe o mundo dos vivos. Mas quanto a essa interpelação, o que Jesus ensina? Que o mundo dos mortos não se comunica com o mundo dos vivos. Ah, mas eu conheço alguém. É mentira. É um engano de Satanás. São os demônios que enganam as pessoas, trabalhando contra. Você viu? O inferno trabalha contra a igreja. A igreja ensina uma coisa, o inferno ensina o contrário. Mas as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus. Veja que ele fala assim, ó. Versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm para isso Moisés e os Abraão não disse assim: olha, eles têm lá a igreja. Olha, eles têm lá uma pessoa que escreveu um livro e contou lá uma... Não. Abraão não falou assim: olha, eles têm lá pastores. Olha, eles têm lá sacerdotes. Não. Jesus está dizendo que Abraão respondeu assim: eles têm lá as leis e os O que Abraão estava dizendo? Por quê? Porque a igreja engana as pessoas. Tem muita igreja enganando pessoas. Tem muitos homens vestidos de pastores enganando pessoas. Tem muitos homens vestidos de paramentos espirituais, enganando pessoas, estuprando crianças, violentando mulheres. Tem muitos homens escondidos atrás de uma religiosidade, cometendo pecados que o próprio mundo às vezes abomina. Por isso que Jesus está dizendo aqui: olha, é necessário que é necessário que você não fique aí que nem um passarinho ainda, sem estar empenado, esperando a comidinha no bico. É necessário que, se você quiser saber a verdade, se você quiser ter o caminho certo, é necessário que você conheça as leis e os profetas. Jesus está dizendo assim, ó, que Abraão disse assim para ele: não adianta ir ninguém lá. Mas aí ele fala: mas se eles não souberem, não, mas eles têm como saber. Como? Através da Bíblia, através da palavra, através da lei e através dos profetas. Deus não deixou ninguém perdido. Ah, eu estou perdido. Não, está perdido porque quer. Jesus está ensinando. Aí eles disseram assim, né? Mas ele insistiu: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí Abraão diz assim: porém ele respondeu: se não ouvirem Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda, olha só, ainda que, o que está escrito aí? Presta atenção então comigo. Tem muita gente que mistura Jesus para o meio, e Jesus não está no meio de tudo. O Evangelho, hoje é dia da proclamação do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo fala a respeito da ressurreição e não da reencarnação. Jesus Cristo não tem nada a ver com a reencarnação. Não pode misturar Jesus nisso. A Bíblia está dizendo assim: ainda que ressuscite. Então a única maneira que seria possível de alguém dos mortos aparecer aqui é se houvesse a ressurreição. Não através de outros meios, não através. Então existe um monte de história por aí, mas você não pode dar crédito, você não pode deixar a palavra de Deus, a absoluta verdade, para dar crédito a uma variante, para dar crédito a um comentário. A palavra de Deus está dizendo: ainda que ressuscite. Então a alma depois da morte, ela sobrevive. A alma, ela tem consciência. A alma dos justos, ela se separa da alma dos injustos.
depois da morte. Não existe 3 caminhos, não existe 4 possibilidades, só existe 2. A alma do justo vai para um lugar, e a alma do injusto vai para outro lugar. Está vendo aqui? A alma do rico, e ele não foi para o inferno porque ele era rico, riqueza não é pecado. Ele foi para o inferno porque na riqueza dele ele desprezou a maior riqueza, que é Deus. E o pobre Lázaro foi para o céu não porque ele era pobre, e pobreza não é sinal de salvação. Ele foi para o céu porque na miséria dele ele confessava o nome de Deus. Essa é a diferença, pessoal. Essa é a diferença. Então, para onde vão aqueles que morrem? Segundo Jesus Cristo, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Um dos dois. E não é Deus que determina, isso é uma escolha pessoal. Veja que a Bíblia fala que lá não é a eternidade. Ah, foi para o céu. Não, lá não é a eternidade. A Bíblia fala que aqueles que morrem ainda não estão em lugares definitivos. A Bíblia fala que ainda vai acontecer algumas coisas, como por exemplo, para os justos, para aqueles que morrem em Cristo. A Bíblia fala que vai existir então uma ressurreição. Agora olha que interessante, olha, para os justos, aí é isso que é bonito. Para os justos, para aqueles que estão em Deus, para aqueles que acreditam na palavra de Jesus, a morte, ela não é tristeza. A morte, ela não é um prejuízo. Para aqueles que conhecem a palavra e confiam em Deus, a morte é lucro. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo de 1 a 4. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, qual que é a nossa casa terrestre? É esse corpo. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, porque nós somos templo, se isso se desfizer, temos da parte de Deus um casa não feita por mãos, mas eterna nos... Aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Olha para mim. Se essa casa aqui, ó, se esse tabernáculo se desfizer, não fica preocupado, porque Deus tem algo melhor. Deus tem um edifício. Um edifício. Olha o versículo 2, fala assim: e por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celeste, se todavia formos encontrados vestidos e não, e aqui está falando das vestes de salvação. Então, para quem que a morte é lucro? Para aquele que é salvo. Porque aquele que não é salvo, a morte é um prejuízo. Quando você escuta falar assim, morreu, ai, graças a Deus, descansou. Depende, porque se morreu com Cristo, foi para melhor. Mas se morreu sem Cristo, foi para o tormento. Ficou pior. Então veja, se todavia formos encontrados vestidos e não nus, versículo 4, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém, irmão?
2 Coríntios, aí mesmo, capítulo 5, versículo de número 6, fala assim: temos, portanto, sempre bom, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para habitar com o Senhor. Tá vendo? Então, para nós a morte não é prejuízo, para nós a morte é um lucro. Nós deixamos este corpo e recebemos um incorruptível. Nós deixamos esse mundo e entramos na presença do Senhor. Pode aplaudir, glorificar, irmão. Um pouquinho para frente, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22 e 23. Fala assim, ó: porquanto para mim, o apóstolo Paulo, o viver é e o morrer é. Para mim viver é aproveitar a vida, e o morrer é prejuízo. Para mim viver é aproveitar todas as oportunidades, e o morrer vai ser prejuízo. Para mim viver é eu ter o direito de fazer o que eu quero, sim, e o morrer vai ser um tormento. Agora, se você for capaz de abrir mão de todos esses benefícios e viver para Cristo, então o seu morrer vai ser lucro. Amém? Versículo de número 22 fala assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Olha para mim, a nossa vida, por pior que seja, é boa, não é, pessoal? E a gente fica naquilo, não sei nem o que escolher agora, pastor. Eu não sei se eu peço para viver ou se eu peço então para morrer. É uma luta. E o apóstolo Paulo chega a pensar, ele sabia dos benefícios. Ele fala assim, agora eu fico até em dúvida. Eu não sei se eu fico vivo ou eu não sei se eu peço para Deus me levar. Aí o versículo seguinte, ele fala assim, versículo de número 23, né? Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com o que é incomparavelmente melhor. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Percebeu? Incomparavelmente melhor. Então, aqueles que morrem em Cristo vão para melhor. Você pode dar um glória? Por isso que o nosso velório é diferente. Por isso que no nosso velório a gente canta, a gente lê a Bíblia, a gente até fala em língua. Porque nós sabemos que os nossos mortos não vão precisar de vela. Os nossos mortos não vão para as trevas. Os nossos mortos vão para Deus, vão para Cristo, vão para a luz. Vão para a luz. Olha só. Veja aqui, Efésios capítulo 4, vai lá comigo, Efésios capítulo 4, nós estamos falando o que Jesus nos ensina, o que o Evangelho nos ensina. Antes de nós lermos o capítulo 4 aí, de você ter localizado, quero que você olhe para mim para eu poder te explicar uma coisa. Lembra de que Jesus disse assim, na época que Jesus estava aqui, entre os homens, disse assim, olha, morreu duas pessoas, uma era rica e foi para o inferno, e morreu uma outra pessoa que era muito pobre e foi para o céu. E lá houve toda aquela conversa. Então existia, Jesus estava dizendo assim, que existia naquela época,
para os mortos. O seio de Abraão existia o Hades, que era o inferno, e um abismo entre eles. Quando Jesus, ele entrega a sua vida a Deus, e ele então entra para experimentar a morte, porque Jesus não morreu, pessoal. A Bíblia não fala que Jesus foi crucificado e morreu, não. A Bíblia fala que ele, estando crucificado, uma das 7 palavras que ele disse na cruz foi exatamente essa: Pai, a ti entrego o meu. Ele mergulhou na morte para vencer a morte. Diferente. Quando ele mergulhou na morte, o que ele encontrou? Exatamente aquilo: o seio de Abraão e o inferno, e um abismo entre. Aí Efésios capítulo 4 nos ensina assim, ó, versículo de número 8, fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele quem? Jesus, levou cativo o cativo e deu dons aos. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia até as regiões inferiores da. Então, olhe para mim. O seio de Abraão estava cativo. Aonde? Lá embaixo, na terra. Tinha um abismo, e do outro lado do abismo tinha o Quando ele morreu, então ele mergulhou. E quando ele mergulhou, ele foi aparecer lá no seio de Abraão. E aí a Bíblia fala que no meio das trevas resplandeceu uma grande. E todos aqueles mortos que estavam cativos lá na profundeza da terra, no mesmo nível, no mesmo plano espiritual do inferno, mas em condições diferentes, a Bíblia fala que quando ele subiu, ele trouxe com ele o que estava cativo. E levou aquele lugar para onde? Para o céu. E ele lá no céu já tinha um encontro marcado com aquele ladrão da cruz, que disse para ele: hoje estarás comigo aonde? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia! Aleluia! Efésios capítulo 1, aí pertinho, versículo 3. Fala comigo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então agora, depois da morte, continua tendo 2 lugares, só que um para cima e o outro para baixo. Quem morre sem Cristo vai para, e quem morre com Cristo vai para. Agora, depois da ressurreição de Cristo, o inferno continuou sendo chamado inferno. Em grego, Hades. Em hebraico, Seol. Mas o seio de Abraão agora foi inaugurado por ele, Cristo. E já não está mais aqui, mas agora está na região celeste e se chama paraíso. Quem está entendendo? Diga amém. Então veja que é aí que estão os. Eu vou lá no cemitério. Pergunta para quem, mas quem que está lá? Fala para mim, quem está lá? Não tem ninguém lá.
As sepulturas não podem louvar a Deus. O que nós vamos fazer lá? O que nós vamos fazer num lugar onde não se pode louvar a Deus? Onde não se tem nada para louvar a Deus? Entendeu? Então lá o que tem? Lá tem um lugar onde foi depositado um corpo que é passível de corrupção, e dependendo do tempo já não existe mais nada lá. Esse corpo voltou para o pó da onde veio, o espírito tornou a Deus que o deu, e a alma ou está no inferno, ou está no paraíso. Muito bem, agora veja que, o que vai acontecer com o mundo dos mortos? Abra comigo aí, João capítulo 5, João capítulo 5, versículo de número 28, está escrito assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham, aonde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sair. Presta atenção agora no 29. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição Então olhe para mim, deixa eu ensinar você o que Jesus ensinou, não sou eu que estou falando. Que todos os mortos, diga comigo, todos os mortos ressuscitarão. Todos, irmãos, todos os mortos, todos os que estão na sepultura. Aí ele divide em duas ressurreições. Ele divide na ressurreição daqueles que fizeram o bem para a salvação, e ele divide aqueles que não fizeram o bem, que fizeram o mal, que praticaram o mal, para a ressurreição do juízo, mas vai ressuscitar. Então quem foi para o inferno vai ressuscitar, e quem foi para o céu vai ressuscitar. Como que eles vão ressuscitar? Abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 15. A Bíblia fala tudo, irmão. A Bíblia fala tudo. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Como que vai ser a ressurreição? Por que a Bíblia fala? Porque isso não é uma invenção, isso não é um laboratório, não é uma imaginação. Já existe aquele que passou pela morte e ressuscitou. Então, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 22 a 24, diz assim a palavra de Deus: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em cada um, porém, por sua própria ordem. Então o que ele está dizendo? Que assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos ressuscitam, porém cada um por sua própria ordem. Então como que é esse acontecimento? Como que acontece essa ressurreição? Então, primeiro é o primeiro, diga assim comigo, primeiro é o primeiro. Primeiro é Cristo, fala aí. Então a ordem é primeiro Cristo, as primícias, depois os que na sua, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Lucas capítulo de número 24. Diga assim, primeiro Cristo. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 5 e 6.
Lucas 24, 5 e 6, fala assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Você pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar? A primícia já foi. A primícia já foi, pessoal. Agora olha a notícia boa do Evangelho. A ressurreição vai ser assim, tem uma ordem, não é uma bagunça. Por isso que a igreja não pode ser uma bagunça, pessoal. Está vendo? As coisas de Deus, tem que ter ordem. Não pode ter gente andando para lá e para cá, não pode ter criança brincando para lá e para cá. Não pode ter um comendo, o outro tomando água. Um comendo bolacha, o outro oferecendo bala. Tocando celular, atendendo. Não pode, irmão. As coisas de Deus têm decência. A ressurreição será assim. Primeiro a de Cristo. Chegaram lá no túmulo, não encontraram nada. Tinha lá, os anjos disseram assim para aquelas Marias que chegaram lá: por que vocês estão aí preocupados também? Por que vocês vieram buscar entre os mortos aquele que ele já não está mais aqui, mas ressuscita? Agora a boa notícia: primeiro é Cristo, depois a próxima ressurreição é daqueles que são. Quem é de Cristo aqui? Quem é de Cristo aqui? Pode aplaudir e glorificar. A próxima é a sua. A próxima é a minha. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: se prepare, irmão. Já se cumpriu parte do versículo. A primeira já foi, a de Cristo já foi. Como que vai ser a nossa? 1 Tessalonicenses, vai lá, capítulo de número 4, versículo de número 14 em diante, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que... Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que... falando a respeito dos que estão mortos em Cristo, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois nós os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para com o Senhor. Aleluia, aleluia. A primeira já aconteceu, a próxima, os mortos vão ressuscitar. Se nós morrermos, nós ressuscitaremos. Se nós estivermos vivos, a nossa ressurreição, ela será um pouco diferente. Ela vai ser chamada de arrebatar. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Somos os próximos, somos os próximos, somos os próximos, aleluia. Somos os próximos. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos partir para a conclusão agora, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 35, diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Então, quem que vai responder essa pergunta? Ora, a Bíblia, Jesus. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos.
No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos, de que maneira? Incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. É assim que vai ser. Então, depois que nós morremos, fica a alma, mas a alma não vai ser a alma sozinha para sempre, não. A alma vai receber um novo corpo. Quando ressuscita, a alma já está lá. Ressuscita o quê? O corpo. Só que ao invés de ser um corpo de carne, é um corpo de espírito, incorruptível, imortal. Aleluia! Glórias a Deus por isto. Apocalipse capítulo 20. Depois da nossa ressurreição, Apocalipse capítulo 20, fala que o processo da ressurreição continua. Depois que os mortos ressuscitarem e os vivos em Cristo forem arrebatados, Apocalipse capítulo 20, versículo de número 4, fala assim: vim também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000. Então, depois que a igreja for ressuscitada e depois que ela for arrebatada, vem 7 anos de grande tribulação. Depois desses 7 anos de grande tribulação, os que confessarem o nome de Cristo, não se dobrarem diante da besta, não receber a marca na testa, nem a marca na mão, e morrerem por causa de Cristo, no final da grande tribulação, eles vão ser ressuscitados. Quem está entendendo, diga amém. E o processo da ressurreição, ela termina lá em Apocalipse. Vai lá, Apocalipse capítulo 20, aí perto mesmo, versículo 13. Aí fala assim, ó, versículo 13: deu o mar os mortos e os que nele, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados. De que maneira? Segundo as suas, presta atenção no 14, então a morte e olha o inferno aqui, ó. Viu? Aquele inferno lá atrás, quando a gente fala, quando morre vai para o inferno. Então quem foi para o inferno vai ressuscitar aqui agora, ó. Foram lançados para dentro do lago de... Esta é a segunda, o lago de... E aqui é a eternidade. Está vendo? Aqui é a eternidade. Sabe como chama esse lago de fogo aqui? Lago de fogo está traduzido aqui por causa do grego, mas a palavra grega para ele, a palavra original dele é geema. Geema é lugar de tormento, e é assim os que morrerem sem Cristo que vão herdar. Agora fique de pé, pega a sua Bíblia, João capítulo 3. Vamos finalizar com esses versículos. João capítulo 3, versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: quem nele crê, nele quem? Nele quem? Nele quem? Mas por que Jesus? Por que não outro? Porque João, aí pertinho mesmo, João capítulo 3, versículo 16, fala assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Ele canta lá, majode.
Não é uma escolha nossa. Eu vou escolher Abraão. Eu vou escolher Moisés. Eu vou escolher José. Eu vou escolher Maria. Não é quem nós escolhemos, é quem Deus escolheu. Aleluia. Deus escolheu para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida. E no 18 então fala assim: quem nele crer não é o que não crê já está, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. O versículo 36 fala assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida, o que todavia se mantém rebelde. Está vendo? Tem aqueles que falam assim: não acredito. O outro fala assim: não, eu não quero acreditar. Sabe? Isso aos olhos de Deus é rebeldia. Rebeldia. Isso é coisa de criança. Coisa de criança, uma pessoa não querer aceitar aquilo que Deus. Quem que pode arrumar uma contenda com Deus? Quem que pode arquitetar uma guerra contra Ele? Quem que pode mudar o curso de alguma coisa estabelecida por Ele? Por Ele foram feitas todas as, e para Ele todas as coisas que foram feitas e fez. Tudo é para. Eu sou para Ele, você é para Ele. Aleluia. Então fala aí o versículo: todavia se mantém rebelde contra o Filho, esse não verá, mas sobre ele permanece o quê? Eu não creio em Deus. Sabia que sobre essa pessoa que não crê em Deus, repousa sobre ele a ira do Criador? A ira de... Por isso que você precisa ensinar seu filho. Por isso que você precisa proclamar o Evangelho. Por isso que você precisa pegar aquela pessoa que você ama, sentar com ela e falar assim: escuta, vamos aqui, vamos conversar. E explicar para ela, não a imposição de Deus, mas explicar para ela o amor de Deus. O amor de Deus. Porque Deus não se revelou por imposição, como muitos de nós aqui fazemos. Não, é do jeito que eu quero, não tem que ser do meu jeito. Não, a Bíblia fala que Deus se revelou com seu amor. A Bíblia fala que Ele quer que a gente o ame, mas Ele nos amou primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Aí pertinho, para a gente concluir com esse versículo, 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para... Quem pode dar um glória a Deus? Quem pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificá-lo? Aplauda bem forte. Aplauda bem forte. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Esvazie o seu coração agora. Põe de lado todo o seu sofrimento.
põe de lado agora todas as suas dúvidas, põe de lado agora todas as torturas pelas quais você passou, porque Deus disse para Jó, quando Jó estava sendo ali perturbado pelo inimigo, Deus disse para ele: Jó, eu compreendo o que está passando no seu coração e o que está passando na sua mente, mas Deus se revelou de tal maneira para Jó, que Jó chegou à conclusão de que ele, na verdade, ele não conhecia direito a Deus, mas quando ele parou para ouvir a palavra de Deus, e Deus falou com ele, Jó disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Talvez você não tivesse conhecimento de nada que eu apresentei nas escrituras para você aqui hoje. Hoje é sua oportunidade, tendo as escrituras diante do teu coração, de você poder deixar todo o seu sofrimento, de você poder deixar toda a sua rebeldia, e de você poder fazer a sua escolha, a sua escolha. Nós já fizemos a nossa, falta você fazer a sua escolha é a mais importante nesta noite. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha de futuro? Lá no futuro, você quer morar no céu ou você quer morar no inferno? A sua escolha para o futuro depende da sua escolha agora. Qual é a sua escolha agora? Você quer continuar comandando a sua vida? Você quer continuar fazendo o que você quer fazer? Ou nessa noite você quer se render a Ele? Ou nessa noite você quer entregar a sua vida a Ele? Aleluia! Porque todo aquele que nele crer não vai perecer, não vai perecer, e a palavra dele é fiel e verdadeira. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa, não passa. Ele é fiel. Todo mundo tem que fazer essa escolha, todo mundo tem que tomar essa decisão. E hoje, o dia da proclamação do Evangelho, é o seu dia, é o seu dia. Tome a sua decisão agora, tome a sua decisão por Cristo, tome a sua decisão por Ele. A Bíblia fala que se você tomar essa decisão, você vai sentir o que a gente sente. E o que a gente sente? A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. E sabe o que nós sentimos? Nós sentimos a leveza da salvação. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos a certeza da salvação, nós temos a certeza da ressurreição, nós temos a certeza do arrebatamento. Deus te ama. Deus te ama tanto, 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 tanto. E por causa de te amar tanto, enviou Jesus para falar tudo isso para você hoje, para que você possa entregar sua vida a Ele. E se você quiser entregar sua vida a Ele, põe a mão no seu coração assim, ó. Põe a mão no seu coração. E você mesmo fala para Ele, você mesmo diz para Ele, você mesmo pode entregar, você mesmo pode dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti, porque eu confio na Tua palavra, porque eu creio na Tua palavra, porque eu preciso da salvação, porque eu estou recebendo hoje o Evangelho na minha vida, porque a partir de hoje eu quero falar do Teu amor a tantos quantos eu puder, a tantos quantos eu alcançar. Aleluia. Não deixa mais a tua alma sofrer,
Diga comigo: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados, por todas as coisas que fizemos e que entristecemos o Teu Espírito Santo. E nesta hora, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu recebo Jesus como meu único Senhor e o meu único Salvador. Eu quero agora quebrar e romper com todas as alianças e todos os compromissos que eu tenha feito consciente ou inconscientemente. Mas a partir de hoje, esta noite é uma noite especial para mim. É uma noite em que eu estou tendo um encontro contigo. Toma minha vida nas Tuas mãos, me guarda, me abençoa, me salva, que a ressurreição seja realidade na minha vida, e se eu estiver vivo, que a realidade do arrebatamento alcance a minha vida, para a glória do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu oro, eu te peço e eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir bem alto, vamos adorar bem alto. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. Diga o nome dele, diga Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, recebe Jesus, recebe Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele está conosco aqui, porque Ele vive, e Ele vive para sempre. Oh, aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui. Recebe a honra e a glória, Jesus. Recebe, tudo é para Ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. A primícia já ressuscitou, agora nós somos os próximos. Se prepara, se prepara. Irmão, olha, uma ótima semana, viu? Deus abençoe para aqueles que vão trabalhar amanhã, para aqueles que vão estar emendando, Deus abençoe também. Na terça-feira, muito cuidado. Na terça-feira esteja em oração, viu? Não se envolva, porque o que vai acontecer na terça-feira você viu. Isso irrita Deus, viu? É um conflito contra Deus. E nós não somos contra, nós fazemos parte dessa verdade de Deus. Amém? Fecha teus olhos comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra, meu Deus, ela nos ensinou tudo que é necessário para que a gente possa ter paz de espírito, para que a gente possa ter o alívio da alma, Senhor. Tua palavra nos ensinou os passos que nós devemos dar para que a gente possa tomar posse da salvação que o Senhor preparou para nós. E nós te pedimos, meu Deus, para que a Tua igreja, ela possa ter uma semana, meu Deus, abençoada, e ela possa ter, meu Deus, no coração a segurança de que aquele que crê no Filho está salvo e tem a vida eterna, Senhor. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, proporciona uma semana abençoada, uma semana, meu Deus, de muitas conquistas,
uma semana de alegria, Senhor. Assim como o Senhor faz uma diferença na eternidade, dos justos e dos injustos, o Senhor também faz uma diferença aqui na terra. Então dê uma semana dos justos para a tua igreja, dê uma semana para os escolhidos, meu Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a igreja. E aquele que crê em Jesus e recebe, diga comigo, bem alto para Jesus agora, bem alto para Jesus. Aleluia.